Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Félix Auger-Aliassime, que vence Francisco Começanha e continua aí no Masters 1000 de Paris, porque foi um jogo fácil não, né? Tipo, eu imaginava que, assim, né, não são tenistas com estilos muito diferentes na maneira de se baseiam na solidez, espera a janela certa pra atacar, né? Só que um é bem melhor do que o outro nisso, né? Com todo respeito, eu adoro o Começanha, o espírito guerreiro e competitivo dele, eu elogiei pra caramba ele aqui nessa temporada, faz uma baita temporada, é a melhor disparada da carreira dele, e ele vai cada vez mais se firmando como jogador competitivo em várias superfícies. Não tá sendo apenas aquele cara, ó, joga no Saibro o resto da temporada que se dane, igual o Baez, entende, né? Ele é um cara que tá conseguindo jogar bem em quadradura, conseguiu algumas boas campanhas aí nesse semestre, e assim, ele deu trabalho ao Aliassime, né? Sustentando bem as trocas, conseguindo contra-ataques muito bons, mas não tem a mesma potência, né? Não tem a mesma velocidade de golpes. E, de novo, eu tô feliz pela maneira que o Aliassime tá jogando, né? Porque esse nível de tênis dele é aquele nível de tênis que te dá a esperança de que ele pode jogar em um nível alto de top 10 novamente. Quem sabe ser uma ameaça ali ao Sinner, ao Alcaraz, né? Ele já foi capaz de ganhar desses caras antes. Ele já foi capaz de ganhar de um bom Carlos Alcaraz, né? Mas a verdade é que, assim, 2023, 2024 foram os ruins do Aliassime. Vai ter um momento ou outro que você fala, ah, ele foi bem na Olimpíada, ah, ele foi bem em Masters 1000 de Madrid, ah, ele ganhou um título em Basel, mas assim, o conceito geral, né, tipo, não era o melhor, né, e era muito assim, tipo, ah, um momento ele jogou bem, do nada não desaparece esse nível, e esse ano tava meio que dando essa impressão, até chegar o US Open. Do US Open pra frente, eu vou falar a verdade, a melhor sequência de tênis do Aliassime desde 2022, mas há tempos que o Aliassime não jogava bem, ao ponto de você falar, caraca, né, mas tá jogando muito, porque assim, quando ele enfrentou o Sinner lá no US Open, quando ele ganhou do Deminaur, eu acho que a atuação lá foi boa, né, eu até dei uma subestimada que eu achei que um dos dois foi lá brilhante naquela partida, mas quando ele vai enfrentar o Sinner, tem o primeiro set, não tá legal, né, aí ele faz aquele segundo set mais que eu falei, espera um minuto, né? E até os sets que ele perde, o terceiro e o quarto, cara, sofreu o Sinner, né? Tipo, o jogo foi duro pro Sinner. E aqui eu falei, caraca, hein, gente, né? É pra gente lembrar, né? Tipo, poxa, ninguém desaprende a jogar tênis. Eu custo acreditar isso, né? Tem momentos que o cara tá jogando muito mal, mas ele pode voltar, né? É assim, o que ele faz pra voltar é um mistério, entende? O que ele consegue fazer pra reencontrar a melhor fase dele, voltar a ser um tenista que briga pelos grandes títulos. Esse é o cerne da questão, né? Tipo, não dá pra controlar isso, mas assim, o tenista tem que continuar lutando, tem que continuar tentando. Olha, você me trocou de técnico, né? Chegou a ter o Tony Nadal, parecia ter sido um acerto, mas realmente não foi tudo aquilo que se imaginava. E assim, o cara vai buscando de todas as maneiras buscar aquele nível de tênis que um dia foi capaz de jogar. E eu acho que vem fazendo um bom trabalho, voltou a conquistar um título ou outro, e assim, tá conseguindo agora, nesses meses aí, voltar a uma disputa que a gente talvez não colocasse ele no início do ano, pelo que viu nas duas temporadas anteriores, que é ir pro ATP Finals, né? O problema para ele ir pro ATP Finals é ele conseguir o título, né? E assim, ser campeão do Masters 1000 de Paris não é ganhar do Começanha na primeira rodada. Isso é o básico, entende? O Começanha é perigoso, e acho até que ele fez um trabalho fantástico, mas ainda tem problemas no jogo que, assim, nesse tipo de contexto é muito difícil você não ser machucado, né? Tipo, o Começanha tem um ótimo primeiro saque, e eu dou um destaque aqui, porque muita gente fala, os baixinhos são problemáticos com saque, né? Atrapalha, não tem como você ter, tipo assim, o Começanha tem 1,78 m, eu sou mais alto que o Francisco Começanha, né? E o tênis, assim, cada esporte tem um biotipo, né? Tipo, moto velocidade, ciclismo, não são caras gigantes que estão lá vencendo tudo. Você tem os caras maiores, eles têm o biotipo de serem sprinters, né? Os menores, mais leves, são os que escalam montanha. Aí você olha no basquete, né? Tipo, tem gente que, mesmo baixo, fez impactos. Spud Webb, Nate Robinson, entende? E tem vários outros nomes aqui que eu vou até esquecer, BJ Armstrong. Agora, quando você olha pro basquete, o biotipo dos maiores, todo mundo tem quase 2 metros, entende? O Michael Jordan acho que tinha mais de 2 metros, o LeBron James também tem. Aí você tem um outro, acho que o Kobe Bryant tinha menos, mas ainda assim era mais de 1,90 m. Então, assim, pro basquete, esses jogadores altos, eles tinham vantagem, né? Eles têm, melhor dizendo, né? E os melhores da atualidade, você tá lá, o Giannis Antetokounmpo, o Nikola Jokic, são caras gigantes, né? Tem o Luka Doncic, mas também não é baixo, né? E no tênis, assim, o biotipo é 1,80 m pra cima, né? Tipo, é difícil você ver
é um jogador tipo o Djokovic, que tinha 1,87, o Nadal também, acho que é algo assim, o Federer acho que era um pouquinho mais alto, baixo, agora é até difícil de lembrar aqui de cabeça, né? Mas assim, são tenistas que tendem a ser mais altos, e quanto mais alto você é, melhor o seu ponto de contato. Tem vantagens e desvantagens, né? Às vezes o cara com mais de 2 metros vai ter dificuldade para se movimentar, né? Por ser umas pernas mais longas, etc. Quanto que ele tem que abaixar para pegar uma bola embaixo é pior. A bola que vai mais na altura, assim, é do tórax, né? Para muito jogador neles vai mais na altura da cintura, né? Aí a técnica que ele tem que usar é diferente, né? Então, assim, tudo é nível contexto, mas o primeiro saque do Começanha para um cara de 1,78 é impressionante. E eu acho que é uma das coisas que o torna competitivo dentro da quadradura, e até mesmo ele pode ser minimamente competitivo na grama, né? Porque quando você tem um bom primeiro saque, você começa a construir o ponto bem e consegue ter uma primeira bola ofensiva, você já consegue sustentar seu saque a certo nível. Mas o segundo saque do Começanha, ele não consegue trazer, tipo assim, uma boa variação para um kick, para um slice. Eu acho que a altura influencia muito nisso, e ele ficou muito vulnerável às devoluções agressivas do Auger Aliassime. E aí, assim, o Aliassime é um cara que, quando ele consegue tomar o comando do ponto, é difícil tirar de volta, né? Ele é preciso, né? E agora ele tá conseguindo acelerar melhor os golpes. Porque, mais do que tudo, o Aliassime parecia um jogo lento, né? Não de se movimentar. Em termos de atleticismo, é um dos melhores que o tênis viu nos últimos anos, né? Mas o jogo dele nas últimas 2 temporadas tá lento. Tipo, a bola não machucava. Olha a semifinal dele contra o Alcaraz nas Olimpíadas, né? Tipo, é até bizarro, porque o cara ganhava do Alcaraz antes, mas ele não machucava o Alcaraz. Como é que um cara que conseguia vencer, inclusive lá em 2022, ganhou em sets diretos, numa vitória assustadora, né? Como é que o cara leva um duplo 6-1, sendo que ele saca bem? Porque o jogo dele não tava machucando, né? Não tinha velocidade, peso, né? E aí a gente tá vendo isso de volta, né? Tipo, o Aliassime esse ano no Saibro foi inexpressivo, né? Ele é um cara bom de Saibro, já viu ótimas partidas dele de Saibro. Eu não falo só da vitória contra o cara, ele já fez jogos bons no Saibro contra o Djokovic. Eu me lembro Roma 2022, o jogo que ele faz, ele deu mais trabalho ao Djokovic do que ao Tsitsipas na decisão. Então, assim, o Aliassime era um cara que a gente olhava lá em 2022 e falava, esse cara tem tudo pra ser realmente o tenista top por muitos e muitos anos, porque ele joga bem em todas as superfícies e ele é muito completo, né? A questão é, ele deu uma queda. É difícil de entender o que aconteceu para o tênis dele ter dado essa queda e ele ter perdido, assim, boa parte de 2 anos competitivos. Não foram também, assim, terríveis tragédias, porque ele ainda se manteve no top 30, né, pelo menos. Mas ele tá voltando pro top 10. Isso é que é o ponto positivo. Nas últimas 2 temporadas, foi ali, né, oscilou entre top 20 e top 30, e agora ele tá pra top 10. E ele vai terminar a temporada como top 10, é o que tudo indica, né? A não ser que o Casper Ruud faça uma campanha melhor em Paris. Ele tá jogando bem quadradura, mas ainda dou favoritismo ali assim. Eu acho difícil o Ruud ganhar um título. E a não ser que o Danil volte ao auge, né? Tipo, nesse finalzinho de ano. Porque o Danil, assim, esse é um cara que, jogando o melhor tênis dele, eu não duvido seja campeão desse torneio, porque é o Medvedev, né? Eu respeito muito o Medvedev pelo que já foi capaz de fazer, né? Mas, olhando aí pro Aliassime, de novo, eu fico satisfeito em ver esse cara voltando a produzir tênis de qualidade, né? Porque um cara com o talento dele jogando bem é bom pro esporte. A gente precisa de mais gente jogando em alto nível, porque uma tona desse top 10 nessa temporada foi, né? Tipo assim, o nível não foi alto. O nível do top 10 desse ano não foi alto. Alguns jogadores, perante o que eles produziam na carreira, você pode até falar que jogaram muito bem. Mas, por exemplo, vou pegar aqui o top 10. O Sinner e Alcaraz sobraram. O Djokovic está com 38 anos. E isso para mim é um exemplo, né? Se o Djokovic aos 38 anos, mesmo sem jogar todos os torneios, ele ainda é o número 3 do planeta. Agora, de novo, é o Zverev quem foi finalista lá, né? Mas a questão é, ele ainda tá no top 4 com essa idade, jogando menos volume de partidas. Isso não é um sinal bom, por exemplo, pro Fritz. O ano passado do Fritz, em geral, foi melhor. Eu acho que em tênis jogado você tem coisas positivas que você tira desse ano. Mas ainda existem algumas tônicas que o Fritz tem que melhorar. E principalmente assim, ele aproveitou poucas oportunidades de ganhar título esse ano. Só 250 pro Fritz é pouco, né? Aí você olha, por exemplo, ali, tipo, o Musetti. Jogou bem, baita tênis, né? Tipo, é o melhor ano dele. O Bell Shelton também, ok. Eles eu consigo até passar um pano, porque realmente eles estão acima do que a gente estava acostumado a ver. Mas eles não estão ainda no nível lá do pelotão da frente, ou ainda, assim, tem até o potencial, mas precisa de mais ajustes. O Deminauer, existe uma melhora, é o melhor ano dele, mais de 50 vitórias, e é um cara que procura ali, ok. Mas, por exemplo, o Ruud, ele teve ano oscilante, agora tá jogando bem, mas teve período jogando mal também. Você vai olhando assim, tipo, o Tsitsipas é terrível, o Medvedev começou a recuperar agora, mas pro padrão que esse cara já foi capaz de produzir, é terrível, entende?
Muita gente que teoricamente deveria ser os algozes do Alcaraz e do Sinner não estão jogando nem perto do que já conseguiram em seus melhores momentos. O Zverev que eu diga, né? Tipo, o Zverev também, ele tá com menos de 5 mil pontos, ano passado teve quase 9 mil, né? Tipo, é uma queda tipo, pela metade da produção de pontos. Então, e olha assim me voltando, mesmo que ainda seja uma temporada, se for olhar, 3.200 pontos, ela é boa, não é genial, estratosférico, ele já fez melhor que isso antes. Mas só de ver ele voltando, já dá uma esperança de que ano que vem, quem sabe, se ele continuar melhorando, se ele continuar nesse caminho, ele possa ser um tenista mais presente nessas disputas e ser um obstáculo a mais. Porque é isso que o tênis está precisando agora, mais obstáculos. A gente precisa que o Zverev faça com o que ele fez ali em Basel. Porque assim, ele não ganhou, mas deu trabalho. Você entrou em dúvida. Quando o Zverev ganha o primeiro set, você já coloca a dúvida na cabeça. Será que ele ganha? Se ele ganha o set, ele pode ganhar o jogo. Quando o Aliassime vai lá e ganha o set do Sinner, você pensa, ganha o set, pode ganhar o jogo. Você quer ver desafio, você quer entrar num jogo. Eu acho que, como telespectador de tênis eu falo, eu quero entrar em um torneio e não saber quem vai estar na final. Pois vai ser o Alcaraz e Sinner. Eu quero saber, eu quero ter ideia de que, assim, alguns dos outros podem derrotá-los num grande dia. E eu acho assim, esse cara melhorando e os outros ali melhorando, a gente pode ter isso. Então eu acho que a tendência, posso aqui quebrar a cara no que vem, é que ano que vem a gente possa ver esses caras dando um passo à frente e dando um pouquinho mais de imprevisibilidade. Talvez não nos grandes lãs, mas mais nos Masters 1000. Porque se a gente para pra pensar, não tá tendo um domínio ainda supremo nos Masters 1000. Eu sei que o Alcaraz ganhou 3 esse ano, né? Mas se a gente for parar pra pensar, já teve anos mais dominantes de Masters 1000 pelo Federer, pelo Nadal e, obviamente, pelo próprio Novak Djokovic, né? Então, vamos ver o que acontece aí, mas eu tô realmente ali satisfeito em ver o Aliassime voltando a jogar bem e, tipo, quem sabe dar uma esperança de um 2026 ser um ano do tênis mais parelho, mais equilibrado, que seria, obviamente, muito bom, tirando um pouco de ar de previsibilidade que a gente tá tendo, porque a verdade é, assim, faz tempo que a gente não vê 2 tenistas sobrando tão forte. Ainda no Big Three, ainda tinha 3, né? Tipo, e 3 pelo menos você dá assim, pode ser que a final seja diferente, né? Isso era uma vantagem, né? Teve só um ano, um período específico que o Nadal e o Djokovic, que sobraram de um jeito, né? Que eles fizeram a final dos 4 grandes lãs em sequência, que foi em 2011, né? O Wimbledon 2009, o Djokovic ganhando o Nadal, aí o US Open, o Djokovic ganhando o Nadal, a Australian Open, o Djokovic também ganhou o Nadal, mas naquele jogo de quase 6 horas, aí o Nadal vence o Roland Garros, mas as finais dos 4 grandes lãs, os dois fazendo, mas aí é os 2 melhores da história, né? Será que Sinner e Alcaraz podem chegar nesse ponto, né? Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.